Na busca do equilíbrio, o diálogo com as polaridades é algo muito importante. É algo fundamental em nossa vida aprendermos a dialogar com os contrastes, com as polaridades, com o sim e o não, aprendendo a ter uma mente que observe as coisas para além só do certo ou errado, para além só da verdade ou mentira, buscando o equilíbrio das polaridades, para uma vida mais plena, uma vida mais serena, uma vida mais equilibrada. Dia desses, eu vi uma entrevista de um cantor, Oswaldo Montenegro. Eu achei interessante, por exemplo, o que ele faz. Ele disse que passa todas as manhãs estudando filosofia. Estuda filosofia durante as manhãs e à tarde ele vai assistir Casos de Família na televisão, um programa chamado Casos de Família, né? E como o próprio nome já sugere, a gente sabe, são problemas de família, discussões familiares, barracos, tretas, problemas sérios de família. Aliás, família e problema já é redundância, né? Então, o Casos de Família, ele assiste às tardes. Veja que coisa interessante. De manhã, com a mente mais fresca, aprofundamento no estudo do filosófico, nos pensamentos, nos teóricos, né? nas maneiras de pensar de maneira mais aprofundada, em pensar de soluções, reflexões profundas, mas à tarde vir para o real, para os casos de família que estão acontecendo, para as brigas, ou seja, compreendendo o dia a dia, compreendendo a realidade das coisas em que nós estamos inseridos aqui, nesta terceira dimensão. Ou seja, aí sim você está vivendo uma vida sem fugir da realidade. Você está estudando, aprofundando as partes teóricas, filosóficas, as reflexões, para saber utilizá-las aí sim, na hora do caso de família. E nos casos de famílias de todos nós, nos problemas familiares, individuais, né? Problemas pessoais, nos desafios da vida. Igualmente, a gente vê iogues, monges que passam muito tempo isolados em momentos de meditação, e lá muitas vezes, em alguns casos, eles acham que encontraram a purificação, né? Que encontraram o seu momento de se tornarem realmente mais elevados. Ledo engano, porque tudo aquilo que você aprende no silêncio, com o silêncio, com a meditação, com os momentos de tranquilidade, você precisa agora exercer na prática aonde está o tumulto. Só assim você vai provar a si mesmo e a quem quer que seja que você elevou de fato sua consciência, expandiu de fato sua consciência. É no dia a dia, é no choque de tensões, é nas disputas, né? É no apaziguamento das almas e dos corações, é na conciliação de conflitos, são nas reconciliações. É assim que nós podemos provar que nós estamos atingindo um determinado grau de expansão consciencial, de elevação. Não adianta só se fechar e se trancar no quarto o dia todo e meditar. Assim todo mundo vira guru facilmente. Você tem que fazer a sua oração, a sua meditação, a sua autovigilância, mas você tem que ir para o fronte, você tem que ir para o campo de batalha. É só no campo de batalha, é só no meio da muvuca, é só no meio das relações interpessoais, das relações humanas, que você vai realmente colocar à prova os seus aprendizados, os seus estudos, os seus aprofundamentos teóricos. Isso é muito interessante para a nossa reflexão, não é? Ou seja, é muito importante estudar, aprofundar, abrir a mente, ou seja, através da gnose, a verdadeira gnose, o conhecimento que vai
Por isso que vem, conhecereis a verdade vos libertará, a importância do conhecimento. Mas o conhecimento por si só, se não for colocado em prática, ele vai ser só um saber, vai ser um saber, vai ser um domínio de um conteúdo, um domínio de um saber teórico, mas ele precisa ser vivenciado na prática. Ao ser vivenciado na prática, como Gandhi vivenciou na prática, né? É a maneira da comunicação não violenta, que hoje em dia tanto se estuda, as formas de se comunicar de maneira não violenta, e o quanto nós ainda somos violentos em nossas comunicações quando estamos com outras pessoas, quando somos contrariados em nossas opiniões e visões das coisas, quando pessoas pensam diferentes, e aí está um grande dilema do momento atual do mundo, é lidar com as opiniões diferentes, com as visões diferentes, com os pontos de vista diferentes. As pessoas não estão conseguindo fazer isso. O tamanho da intolerância está num grau mais alto que já existiu. Então, é importante refletir sobre isso, porque só mesmo será colocado à prova o nosso conhecimento e a nossa elevação e expansão de consciência só na hora das relações interpessoais, onde aparecer divergências, pontos de vista diferentes, embates, onde aparecer choques de tensões, onde aparecer energias diferentes. Ou seja, é muito bom se unir com os afins, com os espíritos afins, com aqueles que estão na mesma vibe, na mesma energia, nas mesmas egrégoras. É muito bom se unir com eles para formar grupos de estudos, grupos terapêuticos, grupos profissionais, parcerias profissionais, pessoais, humanas e de aprofundamento consciencial. Mas precisamos também nunca esquecer de ir vivenciar, praticar a tolerância, praticar os ensinamentos, as reflexões, praticar tudo aquilo que estudamos de maneira teórica e aprofundamos de maneira teórica na vivência prática. Só a vivência prática vai dizer em que grau de expansão consciencial que nós estamos. É de fato na hora do divergente, na hora da divergência, na hora de que você for atacado, na hora que você for caluniado, na hora que você for afrontado, na hora que você for desafiado em todos os sentidos, intelectuais e até físicos, para uma briga, para uma troca de tapa, de murro, seja lá o que for. É nessa hora que você vai ter que mostrar-se mais habilidoso, que você vai ter que mostrar-se mais elevado, que você vai ter que mostrar que há soluções para uma convivência mais pacífica, para a coexistência pacífica entre os seres e a coexistência pacífica entre os países, entre as nações. Ou seja, aí você vai ter que mostrar-se consciente da comunicação não violenta e da coexistência pacífica em todos os sentidos. Então aí é que está a reflexão para este vídeo, né? Nesta mini palestra aqui, como nós colocarmos em prática de fato tudo aquilo que estudamos, que refletimos, que aprofundamos do ponto de vista teórico, que até introjetamos e sabemos que temos aquilo dentro de nós. Mas se não houver desafios, e se você não for para um campo de batalha provar aquilo, provar no sentido de pôr à prova aquilo, você não vai ter a dimensão exata de quem você exatamente é no momento, de que nível está o seu grau de expansão consciencial. Nosso grau de expansão consciencial só é medido no desafio, no enfrentamento, nas oposições, nas contrariedades, naqueles que não alcançam o que a gente está falando, lidar com os ignorantes, com a ignorância humana, lidar com aqueles que não sabem, não entendem a nossa linguagem de despertar espiritual, de expansão consciencial, porque estão ainda em outro patamar, estão vivendo só no feijão com arroz, dormir, trabalhar e comer, dormir, trabalhar, comer e fazer sexo.
dormir, trabalhar, comer e fazer sexo, dormir, trabalhar, comer e fazer sexo, de maneira automática e mecânica. Tem esses não alcançam o que a gente está falando e vão dizer sempre que a gente está viajando, está falando numa vida que não existe, a gente está louco muitas vezes, etc. Então temos que conviver com a ignorância daqueles que ainda não estão compreendendo o que falamos e ao mesmo tempo com os desafios naturais daqueles que entendem o que a gente está falando, mas divergem, mas pensam diferente, mas se colocam de outra maneira, mas acham que isso ou aquilo é de outra forma. Aí sim nós vamos mostrar o nosso grau de maturidade emocional, maturidade consciencial, de saber lidar com as diferenças sem precisar atritar, sabendo defender seu ponto de vista, sem precisar brigar, discutir ou criar desavenças e inimizades por conta disso. Aí é que está. É um grande desafio para todos nós ainda. Por isso, temos que estudar e realmente fazer esse ponto de contraste, esse ponto de buscar esse ponto de equilíbrio entre as polaridades. Estude, aprofunde, estude o erudito, estude o profundo, se aperfeiçoalize cada vez mais, avance cada vez mais do ponto de vista intelectual, mas não esqueça de que é necessário colocar isso numa vida perante a sociedade, perante o outro, perante as relações interpessoais, até mesmo dentro de casa, na família, com a esposa, com o marido, com o filho, com outras pessoas. É necessário dialogar, é necessário compreender as diferenças, e aí sim, porque não adianta ser conhecedor de muitas coisas, ser um erudito, mas também intolerante, ser um erudito snob, ser um erudito que é arrogante. De nada adianta um conhecimento com arrogância, um conhecimento de maneira snob, um conhecimento que discrimina pessoas, que humilha pessoas. Então é necessário pensar sobre tudo isso. É uma reflexão profunda que devemos fazer sobre o conhecimento, ou seja, a transformação pela gnose, mas essa transformação de fato vai nos dar a capacidade de conciliar conflitos, de promover reconciliações, de apaziguar almas e corações, de saber ter uma postura diferente diante quando formos desafiados e afrontados de todas as formas. É isso que precisamos refletir, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, interage, comenta comigo, dá a tua visão, faz aí a tua reflexão também e inscreva-se no canal. Se não for inscrito, se não for inscrita, por favor, inscreva-se no canal. Aqui é assim, a gente traz reflexões, palestras profundas e temos lives maravilhosas, interessantes. Acompanhe o conteúdo do canal. Ao se inscrever no canal, você me ajuda o canal a crescer. Em contrapartida, você recebe conteúdo de qualidade. Vamos nos ajudar então? Obrigado.